Este podcast foi produzido pela Sexta Geres e pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Desenvolvido por Davidson Amaral. Apresentação: Davidson Amaral e Bruno Souza. Governo de Pernambuco. Estado de mudança. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro, aqui o episódio 1 no Sombra da Baraúna. Eu sou Davidson Amaral e hoje temos um episódio muito especial para começar 2025 com o pé direito, não é isso, Bruno? Isso mesmo, Davidson. Olá a todos os nossos ouvintes. Hoje vamos falar de transição, experiência e do legado que faz a diferença. E para isso trouxemos um convidado de peso. Ele foi secretário de Saúde de Venturosa por 20 anos e é uma verdadeira referência para todos que atuam na saúde coletiva. Seja muito bem-vindo, meu amigo Ademar. Olá, Davidson. Olá, Bruno. É um prazer fazer parte desse primeiro podcast, A Sombra da Baraúna, em poder compartilhar com todos os secretários da nossa Sexta Regional de Saúde um pouco da nossa experiência enquanto Secretaria de Saúde, e também é uma honra estar de volta a essa casa, no caso a Geres, na qual convivi durante esse tempo todo, onde eu tive bons momentos, experiências e, sobretudo, o acolhimento que foi da Geres durante esse tempo todinho. Então, um prazer, estamos aqui para poder colaborar com esses novos gestores que estão entrando para a administração pública, que é diferente de tudo aquilo que a gente já fez. E principalmente no SUS, que é desafiador e tem que ter força de vontade, sobretudo, gostar de gente. Perfeito, meu querido. Muito obrigado por estar aqui conosco. Você sabe que eu gosto de falar e repito, né? Além de secretário, você se tornou um parceiro e um grande amigo nosso aí nessa jornada desses meus quase 2 anos à frente dessa gerência. Você foi uma pessoa que pegou na minha mão e me ensinou muito e me ensina muito. E você passou quase 20 anos, né, Ademar, liderando a Saúde Venturosa. Sabe melhor do que ninguém como a gestão pública é desafiadora. E conta aqui pra gente. Como foi essa trajetória e o que te motiva a continuar mesmo diante de tantas dificuldades? A gente sabe que fazer SUS não é fácil. E aí eu queria saber de você e ouvir de você, depois desses 20 anos, quais foram as dificuldades e o que é que te deixa motivado, te deixava motivado a seguir em frente? Davidson, o maior desafio foi quando eu assumi a Secretaria de Saúde, que não tinha experiência em saúde. A minha formação é como professor de geografia, com curso de extensão em sociologia. Então, eu era da área de educação. Então, assumir uma Secretaria de Saúde foi já um desafio enorme para um professor que não tinha conhecimento na área de saúde pública, não sabia nada de SUS. E foi aí onde a GERES teve um papel importante, a Regional de Saúde, o COSEMES, o CONASEMES, onde eu fiz bastante amizades e adquiri bastante conhecimento. E também, outro desafio grande foi no momento em que assumimos a Secretaria de Saúde, vinha por um processo de abandono da administração pública, principalmente na área da saúde, né? Atenção básica desestruturada, só tinha 4 equipes de saúde da família, 2 equipes de saúde bucal. Então, uma Kombi, que se via como ambulância. E havia um desafio grande, a população, um anseio de uma melhoria na qualidade da saúde do município, que foi isso que foi pregado pelo então candidato na época, doutor Eudes, de melhorar a qualidade de vida da população, e principalmente na área de educação e saúde. Como diz ele, né, ninguém vai para a escola, ninguém vai trabalhar se não tiver com saúde. E esse era um desafio. E você tem que saber priorizar o que é que precisa. E para iniciar, a gente começou pela atenção básica, estruturar a atenção básica, que é a porta de entrada para o SUS.
para todos os outros sistemas. E interessante que aqui nós temos um parceiro nosso, Bruno, foi enfermeiro e ajudou nessa construção também da atenção básica como enfermeiro do PSF. Coisa boa. Então, hoje, Venturosa está com 100% de cobertura, são 9 equipes de saúde da família e 9 equipes de saúde bucal, mas também com pontos de apoio, onde Venturosa hoje tem mais de 20 consultórios odontológicos espalhados pelo município, um CEL para uma cidade de 17 mil e poucos habitantes, um CEL tipo 1 com bucomaxilos de segunda a sexta. Então, foi uma estruturação diferente, né, e forte dentro do município para garantir a integralidade da atenção a esses munícipes, né? Então, também a questão da regulação, que não tinha de jeito nenhum. Então, foi implantada a regulação no município, onde não atendemos a todos e ninguém vai atender no SUS a todas as necessidades. Mas dentro das possibilidades do município, a gente conseguiu fazer isso, com a regulação, diminuindo a espera por determinadas demandas. É isso aí, Ademar. Você comentou aí, né? A gente teve o prazer de trabalhar junto, né? Você faz parte diretamente da minha vida profissional e eu fico muito feliz em ter feito também parte desse crescimento do município de Venturosa no que a gente fala em saúde. Só que em 2 décadas, Ademar, a gente sabe que as coisas mudam muito, né? Então, o que é que você considera que foram suas maiores conquistas, levando em consideração esses 20 anos? Se você fosse elencar 2 ou 3 grandes conquistas suas, o que é que você destacaria? Primeiro, eu queria dizer, né, que eu não disse na primeira parte, né, é você gostar de pessoas e gostar de ver as pessoas bem. Porque na saúde, se você não gostar de pessoas, se colocar no sofrimento daquelas pessoas que estão vivendo, porque só vem atrás de saúde quem está atrás de saúde. Ademais, isso serve acho que para todo e qualquer profissional de saúde. Se um filho perguntar ao pai, eu acho que qual é a primeira coisa que ele precisa para fazer um curso de saúde, a resposta tem que ser exatamente essa que você deu: gostar de gente. Se você não gostar de gente, então você está indo pelo caminho errado. Exato. Tem que gostar de gente e se compadecer do sofrimento dos outros. Porque quando é com alguém da nossa família, com a gente queria a mesma atenção. Então, no momento que as pessoas chegam, elas chegam de forma agressivas ou nervosas, porque é uma pessoa sua que está ali, que você não sabe qual é a gravidade, que você não é médico. Então, ela chega atrás de uma resposta imediata. E isso você tem que... O primeiro a sentir essa demanda é o secretário, onde as pessoas vão atrás de secretário. Então, a gente poderia elencar aqui a questão da melhoria da atenção básica, né? A questão da rede de urgência e emergência, né? A cidade da saúde, que é um complexo com 5 prédios, contando com o hospital, o próprio prédio da Secretaria de Saúde, o Centro de Especialidades Médicas, o Centro de Odontologia tipo 2, o Centro de Reabilitação, com piscina aquecida. Então, tudo isso em torno de um único complexo, onde facilita o deslocamento e a agilidade também no atendimento, porque a secretaria ficou no meio, vamos dizer assim, no meio de tudo isso, onde o secretário tinha uma visibilidade de tudo que estava acontecendo. Apesar de 1 ano e pouco esse complexo foi inaugurado, mas fez uma diferença grande no atendimento e na qualidade do atendimento da população. Fantástico, Ademar. Eu gosto muito disso que vocês trazem, tanto você como o Bruno, né, que é o gostar de pessoas. Eu lembro muito quando eu fiz o processo seletivo para estar gerente, eu tive um sonho antes do dia de sair o resultado, antes de sair minha nomeação no Diário Oficial. E eu tive um sonho que na minha porta teria uma frase que nesse território mora o amor da vida de alguém.
E é isso que eu faço sempre que eu vou para o meu gabinete e abro a porta. A certeza que nesse território mora o amor da vida de alguém e que, de fato, fazer saúde, a gente precisa amar muito esse povo. Esse complexo de saúde, Bruno, que a Adhemar traz, a gente pôde, né, Adhemar, levar todos os secretários para conhecer, porque é um caso realmente de sucesso. É um complexo de saúde onde tem uma praça no meio, onde os pacientes conseguem ficar ali sentados, esperando ser atendidos. Então, realmente, a gente conseguiu levar os secretários porque, de fato, se tornou um caso de sucesso e algo, assim, extraordinário, né? Fica aí meus parabéns a você e ao prefeito, né? Porque realmente vocês fizeram algo extraordinário que serve de exemplo não só para o nosso território, mas eu acho que para o nosso estado e para o nosso país, porque fica tudo ali perto, tudo acontecendo ali naquele epicentro. E, Adhemar, a gente tem recebido agora muitos secretários novos nesse ano de 2025, né? Então, pessoas que estão chegando agora, estão pegando a dinâmica agora. Eu queria saber qual seria a sua principal dica, né, para quem começa agora, como é que eles podem começar com o pé direito, como é sentar nessa cadeira e o que eles podem fazer para começar e começar bem. Eu poderia não só mas vários conselhos. Primeiro, paciência. Paciência, porque você não vai conseguir resolver tudo de imediato. E nem vai conseguir resolver todas as necessidades e anseios da população que vão lhe procurar. Porque a Secretaria de Saúde ela tem limitações financeiras, limitações de acesso a exames, acesso a consultas. Então, primeiro, você tem que ter paciência. Segundo, gostar de pessoas. Terceiro, você conhecer o seu território. Porque dentro de seu próprio território, você vai ter uma diversidade de necessidades. Dentro da própria zona urbana, você vai ter locais onde a população, por exemplo, no centro, vai ter uma necessidade diferente de quem mora na periferia. E mesmo nas periferias das cidades, quando eu falo periferia, em locais mais distantes dos centros, né? Então, você vai ter algum local que pode não ter saneamento, então você vai ter uma necessidade diferente da qualidade de acesso dessa pessoa à água, à educação, a vários fatores. Então, você tem que conhecer o seu território. E você só vai conhecer esse território através das suas equipes de saúde da família. No caso, se você tem um território com 100% de cobertura de atenção básica, você vai ter um retrato de todo esse seu território. Então, aí tem que ver o quê? Através de planejamento, da sua equipe de planejamento ou da sua coordenadoria de planejamento, para você ver esse retrato, ver quais são as necessidades, o que é de que a sua população em determinada localidade está adoecendo. E a partir daí você priorizar o que é mais necessário. O que é que você tem que fazer de imediato, a médio e a longo prazo. Para isso tem que haver um planejamento bem feito. E acreditar, bote na sua cabeça, você não vai resolver todas as necessidades de saúde de sua população, porque você vai ter limitações financeiras e limitações também de acesso a determinados exames e consultas que você não vai ter como fazer. As pessoas vão lhe criticar? Vão. E um direito delas porque os meios de comunicações dizem que temos acesso, que o SUS é universal, que é equânime, mas na realidade a gente sabe que não é isso. Existem limitações. E tenham paciência, planejamento e sejam transparentes. Digam qual é a sua capacidade instalada, qual é a sua capacidade regional e macro-regional. Muito bem, Adhemar. Adhemar, para a gente deixar o papo ainda mais dinâmico, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente sabe que esse cargo de secretário, definitivamente, ele não é um cargo fácil.
de você segurar, de você manter, de você trabalhar. Às vezes as pessoas se enganam muito em relação a esse tipo de cargo e tendem a imaginar de que o secretário vive trancafiado em seu escritório, no ar-condicionado, e a gente sabe que tudo é bem ao contrário disso. Tem uma questão específica que eu queria te perguntar, que eu acho que você é a pessoa certa para me responder. Como é que um secretário de saúde, com tanto tempo como você, ele lida com a questão da pressão política, que a gente sabe que ela é muito recorrente nesse tipo de cargo? Você falou em limitações financeiras, orçamentárias, técnicas, e eu queria colocar mais esse ponto, que é justamente essa limitação, essa pressão política, justamente em tempos de crise. Me diz aí, Ademar. Primeiro, você tem, como eu terminei, você tem que ter transparência com a sua gestão. Quais são as suas obrigações enquanto representante da saúde, como secretário, e quais são as suas limitações financeiras e de limites de oferta de serviço. Que o SUS, apesar de ser uma porta aberta, mas a gente tem limitações. Então, atender as pessoas da melhor maneira possível. É melhor um não bem dado do que um sim sem resposta. Eu costumo dizer que o sim e o não só tem 3 letras, mas com significado diferente. Não adianta eu dizer um sim que vou resolver e não dar mais resposta àquele usuário. É melhor dizer, olha, eu não tenho condições, mas vou fazer o possível para procurar resolver. Ir atrás de pessoas que possam resolver, ir atrás da regional, do gerente da regional, da pessoa da regulação da regional, o que é que pode ser feito, porque alguns municípios, como a regional é muito grande, dinâmicas, alguns municípios mais distantes não utilizam todas as cotas de determinado exame ou de consultas, e fazer esse remanejamento. Então você consegue dar essa resposta. E atender, não ver a oposição, seja o vereador, que é o representante da oposição, ele está lá fazendo a parte dele. Ele também é um representante do povo, onde a população que votou naquele vereador vai procurar aquele vereador para que ele procure a secretaria. E você tem que dar resposta a eles, porque eles também são um cidadão, um usuário do SUS, antes de ser vereador, antes de ser político, eles também são usuários do SUS. Então você tem que ter esse respeito pelo outro, dar a resposta. E é um direito de todos o acesso à saúde, No hospital não. Chegou, é urgência, é emergência, é atendido. Mas aí na parte de autorizações de exames, seja eles de baixa, de média ou de alta complexidade, não depende só do acesso, depende também de disponibilidade de vagas de recursos, que a gente sabe que é caro, e é distribuído pela quantidade de população de cada município. Então você tem que ter esse diálogo com toda a população e com os vereadores, seja ele da situação ou da oposição. Perfeito. Excelente pergunta, Bruno. Eu penso, que é necessário esse jogo de cintura. Eu acho que nosso trabalho, Ademar, ele é 50% técnico e 50% político, E eu não falo só de política partidária, mas eu falo de política pública mesmo, Então a gente precisa ter esse jogo de cintura, de saber dizer um sim, de saber dizer um não, entender que os recursos eles têm limite, Não é ilimitado, Então é muito importante. E aqui no Somba da Baraúna, e sobre essa Somba, Ademar, a gente não vai ficar só nessas perguntas aqui minha e de Bruno. Então a gente tem algumas perguntas externas de alguns convidados e a gente vai rodar a primeira pergunta para que você possa respondê-la. Seu Ademar, me chamo Michele Monteiro, sou a nova secretária de saúde do município de Buíque. Primeiramente, quero lhe parabenizar por seus 20 anos como secretário e também por sua atuação como vice-presidente do COSEMES. Bom, senhor Ademar, eu gostaria de saber quais foram seus maiores desafios durante todos esses anos e como o senhor atuou diante deles. Hoje, como secretária, gostaria de saber qual o seu conselho para que eu possa evoluir ainda mais a saúde do nosso município de Buíque. Desde já, um forte abraço para o senhor. Oi, Michele Monteiro, obrigado pelos parabéns e por estar
à frente de uma secretaria que se chama Desafio, que não tem dia nem hora para você atender o povo, nem feriado, nem dia santo. Você tem que estar à disposição os 7 dias da semana, 24 horas. Você não pode desligar um telefone, você não pode deixar de atender uma ligação, né? Porque vai ser um desafio. E para vocês que estão começando, você, Michele, como outros também que estão começando na saúde pública, eu sei a angústia que vocês estão passando e que vão passar, porque eu passei por isso quando assumi. E o caminho foi procurar informações, procurar a GERES, procurar o COSEMES, que é a Casa dos Secretários de Saúde, o CONASEMES, e, sobretudo, procurar também se integrar com aquelas pessoas que já fazem parte da Secretaria de Saúde, que são concursados, que faz parte da história da saúde do município. Você não ter vergonha de procurar ajuda e não ter medo. Vergonhoso não é pedir, vergonhoso é negar, né? Então, você vai, se a pessoa negar, você vai atrás de outra que possa lhe ajudar. E como eu disse no começo aqui da nossa conversa, é ter paciência, calma, discernimento para alencar o que você tem que fazer primeiro, o que vai afetar uma quantidade maior de pessoas beneficiadas. Nunca pensar em uma pessoa, mas em uma população, seja ela da zona urbana ou da zona rural. Perfeito, Ademar. Eu acredito que isso é muito importante, né? A gente, tanto quando você fala lá atrás de olhar o perfil epidemiológico, conhecer o território, eu falo muito para meus alunos, né, de enfermagem, Bruno. Não adianta a gente aprender o melhor curativo, a melhor técnica, se a gente não toca essas pessoas, de muitas vezes saber se aquela pessoa está tendo as 3 refeições, né? Tem um mal que assola ainda nosso país, nosso território, que é a fome. Então não adianta eu dar vacina, dar curativo, dar medicamento e aquela pessoa não ter um pão e um ovo em casa para comer. Eu acho que é muito necessário esse olhar, né, e essa vontade de fazer, né, e de não ter medo de errar. Você realmente foi um parceiro que lá atrás, quando eu entrei, eu realmente cheguei e disse, olha, me ajuda aqui, e você me ajudou bastante nessa caminhada, nessa jornada. Ademar, uma dificuldade que a gente observa muito na nossa regional, e mais uma vez eu pude ver isso em loco, porque eu trabalhei não só em Venturosa, como em vários municípios aqui da região, no que se refere à rede de urgência e emergência, né? A rede hospitalar da região. A gente sabe que temos o hospital regional aqui em Arco Verde, mas que sozinho ele não consegue dar conta da regional inteira. Então, todos os municípios têm as suas unidades hospitalares, Venturosa não é diferente. Eu pude acompanhar também uma grande evolução do Hospital de Venturosa, da época que eu trabalhei lá, para o que ele é hoje, tanto de estrutura física, como de equipe técnica, equipe médica, e isso é um avanço muito, muito grande. Então, assim, para a gente ilustrar esse tema que a gente está conversando, eu queria lançar a próxima pergunta, que inclusive é de uma colega nossa, e que inclusive é lá de Venturosa. Manu. Olá, eu sou Manuela e atualmente respondo pela gestão do Hospital Municipal de Venturosa. Ademar, durante esse período que você ficou como secretário de saúde, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Como gerenciar a rede de urgência e emergência em um município com tão pouco recurso oriundo do Ministério da Saúde? E o que você leva de bom e ruim após anos como secretário de saúde? Olá, Manu, minha querida Manu, né? Diretora do Hospital de Venturosa. O maior desafio na rede de urgência e emergência, Manu, foi, ao assumir a gestão, não ter um médico que quisesse vir trabalhar em Venturosa porque o município não pagava. Não ter uma ambulância, que o transporte que tinha para fazer a transferência de um paciente era uma Kombi. E com menos de 3 meses,
houve uma transferência e no caminho de Venturosa para Arco Verde, essa paciente entrou em óbito. Então, isso impactou bastante a nossa administração por não ter condições nenhuma, de estrutura nenhuma. E, aos poucos, a gente foi procurando estruturar. Primeiro, tinha que ter médico para atender, porque não adiantava você ter uma unidade de saúde sem ter um profissional médico, né? Então, primeira coisa era você adquirir a confiança da equipe médica que você iria trabalhar e que iria receber. E Venturosa fez isso constantemente. Inclusive, hoje, dia 21 de janeiro de 2025, os salários do mês de janeiro já foram pagos ontem a todos os funcionários efetivos do município, né? Então, com essa confiança, passamos a começar a estruturar a rede de urgência e emergência. Então, botamos depois uma lavanderia, porque aqui nós temos nosso amigo Bruno, que trabalhou lá, e a lavanderia, Davidson, era debaixo de um pé de manga, daquele pé de manga onde faz parte da praça hoje, da Cidade da Saúde. Duas lajes e uma lavanderia em cima. E uns arames farpados onde você estendia a roupa. Então, dificilmente você ia ter uma qualidade boa na saúde, onde você estava estendendo a roupa no meio do tempo. Então, a primeira coisa foi estruturar uma lavanderia, para que você tivesse a questão da vigilância, da qualidade, também do que você iria usar nos seus pacientes dentro do hospital. Depois, colocamos um raio-x para evitar a questão das transferências para fora do município, principalmente para Arco Verde, com coisas que poderia ser evitada a transferência do próprio município. Só era só uma torção que não precisava de ser transferido, ou só era uma coisa que pudesse ser engessada lá mesmo, em Venturosa. Depois a gente foi aos poucos colocando algumas especialidades. A primeira especialidade foi a cardiologia, onde a gente tem o maior número de pessoas ainda hoje que morrem por acidentes cardiovasculares, né? É a maior causa de morte ainda hoje por acidentes cardiovasculares. Então, a cardiologia que ia auxiliar, principalmente na questão da atenção básica também, na questão do hiperdia, da hipertensão, também ia ajudar também na atenção básica, também na rede de emergência. Depois colocamos o bloco cirúrgico para funcionar, onde várias cirurgias que eram de espera, já estava esperando há muito tempo, passamos a realizar no próprio município. E não paramos por aí. Então, houve o sonho do prefeito, né? Para isso tem que ter também, quando o Manu diz, com poucos recursos, o município de Venturosa, para vocês terem uma ideia, recebe menos de R$48 mil do Ministério da Saúde para manter uma rede de urgência e emergência. Então, é muito pouco. Então, tem que o prefeito também ter interesse em investir na saúde, como o prefeito Dr. Eus investia mais de 32%, 33% da receita corrente líquida na saúde. Então, veio a questão de construção de um novo hospital. E foi o que nos salvou na época da pandemia. Na época da pandemia, a primeira parte do hospital estava pronta. Então, a gente não precisou deslocar pacientes para outras unidades, onde naquele momento não tinha para onde mandar. Principalmente aqueles pacientes que não precisavam de UTI, mas precisavam de acompanhamento hospitalar. Teve momento da gente ter 14 pacientes internados lá em Venturosa. Então, isso fez com que a gente vê que estava no caminho certo, estruturar a saúde, porque a gente não sabe que a demanda da saúde ela é crescente. Então, cada vez mais vai crescer. E Venturosa, Davidson, mas Bruno, ela fica no entrocamento, né? De Pedra a Lagoinha, né? Verdade.
Então, a parte do município da Pedra, para chegar na Pedra, tem que passar por Venturosa. Eu também, se morasse naquela parte, que Santo Antônio, Tenebre, né, São Pedro, eu não iria andar mais 12 quilômetros para Pedra, sabendo que Venturosa tinha um hospital com médico. Então, além de tudo isso, você tem que atender essa população, porque é porta aberta. O SUS, principalmente, a rede de urgência e emergência. Nós temos outro fator também, que é a Serra do Tará, onde acontece constantemente acidentes e são socorridos para Venturosa, que é o mais próximo que tem. Então tem que ter uma decisão política e saber que você tem que ir investindo aos poucos, principalmente aquilo que você mais necessita dentro do município. Sem contar que a nossa regional não tem uma rede de urgência e emergência forte, que dê suporte a todas as necessidades, né? É o paciente ser transferido de Venturosa para Arco Verde, chegar em Arco Verde, ser retransferido para Caruaru, de Caruaru para Recife, ou daqui para Serra, de Serra voltar para Recife ou Caruaru. Então, se perde muito tempo. Então, é necessário que se faça, que se discuta, que vem sendo discutida há bastante tempo, mas ainda não colocada em prática, essa questão da rede de urgência e emergência. O que Manu também pergunta, o que é que eu trago de bom? A experiência de entrar, ser um professor de geografia da rede municipal estadual e sair sanitarista do SUS, né, com um conhecimento bom, onde hoje agradeço a vocês por me convidar, por estar procurando a gente ter essa conversa onde vai possibilitar esses novos gestores que estão entrando, que eles também são capazes de desenvolver o melhor. Vai depender de cada um deles. E acreditar, porque o SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo. Não existe nenhum outro sistema de saúde pública feito o SUS. Que na pandemia ele demonstrou. Pessoas que tinham condições financeiras foram parar em UTIs do SUS. Mesmo tendo dinheiro, não tinha onde comprar oxigênio. Então, a pandemia mostrou, se não fosse o SUS, a quantidade de pessoas que morreram teria sido bem maiores. É verdade. A pandemia foi um tempo muito sombrio na saúde do planeta inteiro, né, Davidson? Isso. Só que agora vamos trazer um pouquinho para a gente aqui, Ademar, trazendo um pouquinho para a colaboração entre municípios. Nós sabemos que você teve um papel de destaque dentro do COSEMES Pernambuco. Então eu queria primeiro que você explicasse para os nossos ouvintes o que é o COSEMES Pernambuco e se isso teve relevância na sua vida profissional como secretário de saúde. Se isso fez de você um secretário melhor, por exemplo. Com certeza, Bruno. E dentro do COSEMES eu tive a honra e o prazer de conviver com pessoas que representavam porque não estão mais conosco, mas que ainda hoje são reverenciadas, como a questão de Dr. Paulo Dantas, que foi o fundador do COSEMES em Pernambuco e foi o primeiro presidente do CONASEM Nacional. Era um ferrenho defensor do SUS, desde a reforma sanitarista que ele já vinha desenvolvendo, essa defesa do SUS. Tivemos também a questão de Cris Paulino, também que foi diferença de quase 30 dias que nós perdemos essas duas representações do SUS, da saúde pública, não de só de Pernambuco, mas referência nacional. Dr. Paulo e Cris. E o COSEMES me ensinou bastante, porque o COSEMES é um conselho de secretário, onde todos os 184 municípios são filiados ao COSEMES. Né? Então, tem a sede do COSEMES lá na antiga Fusan, na Praça Oswaldo Cruz, onde nós temos lá a amiga Zefinha, que é a secretária executiva, que trata cada um dos secretários como filhos, né? Tem esse acolhimento. E você está lá, o COSEMES está lá para lhe orientar,
para tirar suas dúvidas, ir até o município. Hoje tem os apoiadores regionais que também ajudam a isso. Os congressos, que aí eu quero até ressaltar que agora vai ter o primeiro acolhimento, agora do dia 4, né? Parece que é de 2 a 4 em Gravatá, né? Acolhimento para os novos gestores. Então, que não deixem de ir, que participem. Em abril vai ter o primeiro congresso desse ano, agora para os novos gestores, que vai ser em Recife. Então, não deixe de participar, porque são feitas oficinas com temas relevantes para o momento, principalmente início de gestão, quais são as obrigações, quais são os deveres, né, de cada um de nós, secretários de saúde. Porque eu digo de nós porque a gente sai do SUS, mas o SUS não sai da gente, né? A gente permanece ainda por um bom tempo, porque a gente defende o SUS, eu sou defensor do SUS, entrei no SUS, me apaixonei pelo SUS e por isso que estou aqui, dando essa contribuição, e estarei sempre aqui à disposição de vocês, no que vocês precisarem, que a gente possa contribuir para que nossa regional, como diz Deus, fique cada vez mais robusta. Excelente pergunta, Bruno. Eu me lembro muito bem, Ademar, e eu sei que isso lhe toca, né? Eu tive a honra de conhecer Dr. Paulo e Cris, né? E, Bruno, em uma das minhas reuniões na SES, Dr. Paulo, que é essa referência não só para Pernambuco, mas para o Brasil e para o SUS, ele chegou para mim, bateu no meu ombro e disse: olha, fique tranquilo que lá no seu território tem uma pessoa muito boa e que é Ademar. Cole nele que ele vai lhe ajudar nesse caminho que é desafiador para mim ser um gestor novo e fazer SUS. E Ademar realmente foi essa pessoa. E o COSEMES tem essa capacidade, né, de reunir essas forças, criar estratégias para fortalecer o SUS, e é muito importante os secretários poderem ouvir essa sua fala. E aí a gente vai, Ademar, para a próxima pergunta e vamos rodar ela. Bom dia, Aldemar. Me chamo Marina, sou usuária do SUS, moro em Venturosa, tenho um irmão com deficiência mental. Eu sei que atualmente você não está mais como secretário, e de antemão gostaria de lhe agradecer pelo trabalho que foi feito na sua gestão. Mas tem uma coisa que sinto falta na cidade, é um CAPS, pois meu irmão ele necessita muito. E eu gostaria de saber se com a sua saída você deixou algum plano de fazer um CAPS, ou se nesse atual governo, se tem alguma ideia de se abrir algum CAPS na cidade de Venturosa. Oi, Marina, eu que agradeço pela sua gentileza em parabenizar e também por sua pergunta. Deixamos sim, Marina, fizemos adesão dentro do novo pacto do Ministério da Saúde, isso já desde o ano passado, mas só que o Ministério ainda está liberando aos poucos, e Venturosa não foi liberada ainda a construção do CAPS tipo 1. Mas o CAPS de Venturosa, se for contemplado, é um CAPS tipo 1, que ele vai ter a especialidade de um médico, psiquiatra, ou um médico que tenha especialização em psiquiatria, enfermeiro, psicólogo, mas Venturosa não tem estruturado um CAPS, mas tem o Centro de Especialidades, onde ele funciona com estrutura, Bruno e Davidson e Marina, que dá essas condições do atendimento a quem tem problemas de saúde mentais, como é o caso do irmão de Marina. Então, a gente deixou 8 psicólogos atendendo, nós tínhamos 2 psiquiatras, nós tínhamos 2 fono, nós tínhamos um TO, um psicopedagogo, um neuro e outras especialidades que também dava para dar suporte a esses pacientes que tinha. Que a gente sabe que a saúde mental é o mal agora do momento, por isso do século, não, do momento. E ela se agravou bem mais depois da Covid. Então a gente sabe das necessidades da população, mas também deixamos sim
esse projeto. Vamos aguardar que o Ministério libere ou não, para que a gente possa, Venturosa, também ter o seu CAPS e um local específico para a saúde mental. Ademar, cara, não tem como a gente conversar com o secretário de saúde que passou 20 anos à frente de uma secretaria e não tocar no assunto Covid-19. Acho que é quase um assunto obrigatório a ser tratado, e se fosse para a gente falar sobre ele, a gente passaria acho que a tarde inteira, porque foi um mal que assolou não só Venturosa ou Pernambuco, mas o planeta inteiro. Então, como foi para Ademar, secretário de saúde de Venturosa, se deparar não com uma epidemia, mas com uma pandemia desse nível? Foi assustador, Bruno. Você tem momento, você chega dentro do hospital, você vê profissionais de saúde sentados no chão, chorando, sem saber o que fazer. O diretor do hospital ligar que não tem mais oxigênio, e você ligar para tudo quanto é canto e você não ter a quem comprar. Você saber que você, naquele momento, é impotente. Você não tem o que você fazer. Você vê uma equipe de transferência de um paciente que necessita e ele ser transferido para Garanhuns, chegar lá em Garanhuns dizer que não tem mais vaga e mandar de volta e chegar no caminho, né, essa ambulância bater num cavalo com esse paciente que já foi transferido para ir para uma UTI em outro município. Você vê pessoas suas indo embora. Como eu vi uma tia sair e ser transferida para a Serra, e eu com Covid e liberar esse corpo dela lá em Serra Talhada. Você ver seu padrinho, você conversar com ele pelo telefone e ele dizer: não, estou bem, né? Só deu 20% de comprometimento do pulmão, né? E o meu tinha dado 45%. E ele não está aqui conosco e eu estou aqui. Ver um amigo, você falar com ele de manhã e ele ser transferido para Garanhuns e de madrugada você receber a ligação dos familiares que ele não estava mais conosco. Então, isso foi desafiador, né? Deixou uma angústia dentro da gente. Talvez seja isso que, na pergunta de Manu, que ficou de ruim. Você não poder resolver tudo aquilo que você poderia resolver, né? E no meio de tudo, de uma pandemia, ainda havia um acidente onde a gente perdeu o motorista e uma técnica de enfermagem. Você vê vários profissionais todos se deslocar, onde a gente tinha mais de 10 pessoas necessitando de atendimento e parecia uma cena de terror, de guerra, além do Covid. Então, eu acho que foi o que ficou de negativo, foi você ver tudo isso e não poder humanamente dar resposta, e humanamente você não poder reverter essas situações e ver essas pessoas que a gente ama aqui conosco. Eu trabalhei, Ademar, na linha de frente e foi um momento para mim, enquanto enfermeiro, muito difícil. Muitas chegadas, muitas partidas, né? E realmente não foi fácil. Foi algo desafiador e eu acredito muito na força da memória. Acredito muito na força da pedagogia do para nunca mais acontecer, para nunca mais repetir. É necessário que a gente, num espaço como esse aqui do podcast, a gente lembre disso, para que novos gestores, ouvintes, a população, todos que estão ouvindo, compreendam o que passamos, né? O que nós sofremos lá atrás. A força da vacina, a força da ciência, de como a gente precisa levantar
olhar no retrovisor para que a gente não repita os erros do passado. Que vacina boa é vacina no braço. E tantas outras pautas que, quando a gente fala sobre isso, traz esse gancho. E sabe, Bruno, quando ouço histórias como essa, fico pensando em como a liderança é essencial para manter a equipe motivada, e não é fácil lidar com tantas responsabilidades. Verdade. Bruno, mas Davidson, eu só queria acrescentar que, apesar de tudo isso, nós vivemos um isolamento social, mas o secretário, nem os profissionais de saúde não podiam estar em isolamento. Tinham que estar na linha de frente. O secretário também tinha que estar lá junto para demonstrar que estamos aqui todos juntos. O secretário também não pôde ficar isolado. A Covid me pegou, que eu digo que eu não peguei ela me pegou 3 vezes, né? Então, e o pavor dos funcionários. Então, meu projeto de intervenção dentro da saúde pública era justamente a atenção à saúde mental dos profissionais. E a gente colocou em prática nesse período, através, aqui agradeço a psicóloga Jéssica, né, que de forma online. Ela passou a fazer atendimento aos profissionais que estavam lá dentro dos hospitais, na linha de frente. Os técnicos, enfermeiros, o pessoal da limpeza, para tentar também acalmar, né, também a ansiedade e o medo. Você sair de casa sem saber se você voltaria para casa do mesmo jeito que você saiu, voltava infectado, se você ia para uma unidade de saúde, se você voltava vivo ou não para casa. Sabe, Bruno, quando ouço histórias como essa, eu fico pensando em como a liderança é essencial para manter a equipe motivada, e não é fácil lidar com tantas responsabilidades. É verdade, Davidson. Isso me leva a outra questão importante. Ademar, não só, saindo até um pouquinho da pauta Covid-19, que foi um tempo muito sombrio, como a gente falou, muito peculiar, mas em 20 anos de secretariado, digamos assim, como era que você fazia para manter a sua equipe engajada, motivada, né? Principalmente nos momentos que você mais precisava? Tem alguma receita especial? Porque 20 anos não são 20 dias, né? Então diz aí pra gente. Primeiro, você tem que estar junto da sua equipe. Você tem que estar presente. Você chegar primeiro de que é seu funcionário, para que você dê o exemplo. Nesse momento de crise, que a gente citou, eu estava lá, junto com eles, né, dando apoio. Outra, pagando bem ou mal, que a gente nunca vai estar satisfeito com o que a gente ganha. Hoje tem o piso da enfermagem, o piso do técnico de enfermagem, mas ainda se está brigando por melhoria na qualidade do salário, né? Mas pagar em dias. O funcionário saber que vai chegar a tal data, ele vai receber o seu salário. Isso faz com que ele se motive a trabalhar. Imagine você trabalhar 30 dias, passar mais 5, que é o que a lei permite, até o 5º dia útil do mês subsequente, ser pago, e você não receber o que você trabalhou. Então, em Venturosa, durante esses 20 anos, foi pago rigorosamente antecipado, né? Então, o salário. Isso fazia com que também motivasse. Você, dentro do possível, você dá as mínimas condições de trabalho para esses funcionários, para que eles pudessem exercer. Você dá um suporte. Então, hoje, Venturosa tem 13 ambulâncias. Uma ambulância UTI completa, mais uma ambulância básica da rede SAMU, e mais as outras 11 ambulâncias simples, tipo branca, de remoção simples. Isso dá qualquer maneira, dá uma segurança ao profissional que está ali, né? Ele se motivar, a questão da alimentação, a questão das gratificações ser cumpridas. E, sobretudo, o respeito por cada um. Cada um que esteja no cargo, seja da direção ou coordenação, você respeitar também as decisões de cada um.
Agora vamos ouvir mais uma pergunta externa que recebemos aqui dos nossos ouvintes. Oi, Ademar, tudo bem? Sou Janibete Alves, enfermeira, sanitarista, atualmente responsável pelos leitos integrais em saúde mental no Hospital Regional Rui de Barros. E eu gostaria de te perguntar quais são os principais desafios enfrentados pelo gestor quando se trata de oferecer acesso a cuidados de saúde mental à população e como a gestão pública pode melhorar esse atendimento. Jane, minha amiga, prazer em você estar aqui conosco nesse podcast, participando conosco, fazendo essa pergunta, né? Você já esteve lá na GERES, a gente já conviveu lá na Gerência de Saúde. E eu lhe respondia, Jane, em 3 fatores. Fator social, fator econômico e fator político. Essa questão da saúde mental. No fator social, o preconceito do próprio paciente em aceitar que está necessitando de um cuidado especializado. Depois, a família, que também não aceita que o filho ou alguém de sua família esteja precisando desse atendimento. Principalmente como é criança. Quando se trata de criança, onde o pai ou a mãe vai dizer: meu filho não tem isso, meu filho não tem aquilo. E isso demora muito para procurar o serviço. O segundo, o financeiro, barra em recursos para que você contrate profissionais para que eles possam atender a essa demanda. Por exemplo, TO, que para o pessoal do autismo... Está difícil para todas as cidades. É difícil você conseguir, Davidson, um TO hoje, né? Que seja o terapeuta ocupacional, né? Que é específico para atender crianças, né? Com autismo, com síndrome de Down, né? Então, com várias outras necessidades de doenças mentais. E que nós estamos vendo, Bruno, e você, David, que é enfermeiro, e principalmente da área de saúde mental, se eu não me engano, é um crescente número de crianças e de pessoas com autismo, com síndrome de Down, né? Cada dia aumenta mais. Fora a necessidade também das outras pessoas do dia a dia, da correria do dia a dia. Então, isso impacta muito. E o terceiro, que é a política, que vai impactar o segundo, que é a parte econômica, que é a decisão política, que nunca foi olhado a saúde mental como ela precisa ser olhada, né? Se começou-se na época do governo Lula, que quando começaram a acabar com os manicômios, inventaram os CAPs, né? Para atender essa população. E CAPS 1, 2, e CAPS ID, que álcool e drogas, né? CAPS infantil, com diferentes. Mas nós tivemos aí o governo passado que veio com uma política diferente, querendo acabar com toda a rede de saúde mental que ainda não está totalmente estruturada aqui no Brasil. E eu fico observando e vi muitos e senti essa angústia por parte dos familiares que tinham pessoas e que muitos me procuraram para internamento compulsório. Mas internar onde? Compulsoriamente, que hoje quase não existe mais internamento compulsório. E volta à primeira questão, que é a questão social, onde a família que tem que ter uma participação maior na recuperação desses pacientes. E a gente lidar com vários pacientes onde a família não tem mais, ou não tem condições físicas ou condições econômicas, né, para manter esse paciente em casa. E ele quer um internamento, quer uma resposta. E a questão do CAPS, ele não vai trazer essa resposta imediata, que vai ter que ter um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, e vai dar um longo tempo. Então, precisa ainda estruturar essa rede de atenção
a saúde mental, que não está totalmente estruturada ainda. Fortalecer essa política, destinar mais recursos, né, para os municípios, porque o recurso do SUS ele é tripartite. É União, Estados e municípios, onde o município fica com a maior parte do atendimento e também com a maior parte do recurso. Aí você vai para um município pequeno, como é o caso de Venturosa, onde tem uma população de 17 mil e poucos habitantes, 1,2, né, o FPM, vive só praticamente do FPM. Se você não tiver um gestor que seja preocupado com a saúde, que vá atrás de recursos extras, no caso hoje, quando a gente fala de recursos extras, nós estamos falando das emendas parlamentares, que foi o que ajudou bastante Venturosa. Eu não sei dos outros municípios, mas Venturosa ajudou bastante. E também, como o Janibete pergunta, o que fazer para melhorar? Eu acho que deveria também a questão da iniciativa pública-privada. As empresas também, seja elas públicas ou privadas, ter um olhar diferenciado, ter um psicólogo dentro da sua equipe que olhe para esse seu funcionário. Porque se esse funcionário não estiver bem, ele não vai render bem. Inclusive, aí tem uma discussão de diminuição da jornada de trabalho, né? De dias, ficar só 6 dias, né? E ficar 2 de folga, o sábado e o domingo, né? Então, tem que ter essa questão também do público-privado. A educação, na rede educacional também deveria ter não só um psicólogo, mas também um psicopedagogo para ver essas deficiências dessas crianças, que pudesse também auxiliar. Mas o que a gente vê é que a rede escolar, as que tem, só é para ele diagnosticar e joga a responsabilidade na saúde. Você, como coordenadora desse leite de retaguarda, você sabe que não é suficiente o leite de retaguarda que tem aqui no Rio de Barro e na regional como um todo. Então, tem que haver uma oferta, porque cada dia nós temos mais pessoas com problemas de saúde mental no município, na nossa regional, no país, e a tendência é que aumente cada vez mais. Ademar, fazer saúde mental não é fácil. Eu fui coordenador de um CAPS de Pesqueira durante um ano e, de fato, é algo que a gente consegue, eu acho que, trabalhar em um outro episódio e falar só sobre saúde mental e, inclusive, também falar sobre financiamento. Eu acho que você trouxe 2 pontos aqui muito importantes para quem está nos ouvindo, né, que não conhece os leitos integrais. Eles são leitos que ficam a cargo e de administração do Estado. Esses leitos eles são usados para a gente poder atender e receber pacientes de saúde mental, onde a doença de base é a saúde mental. Antigamente, gente, esses pacientes eles iam para Recife, para o Hospital Ulisses, ou antigamente conhecido como Atão Marineira, e a gente não dá mais esse nome e também não acredita mais nisso, onde esse paciente ele pode ser cuidado a nível hospitalar no seu território. Aqui na 6ª Regional, nós temos leitos integrais no Hospital Rui de Barros e temos também lá na cidade de Petrolândia. E eles dão esse suporte que é como qualquer doença, né, Bruno? Quando o paciente ele tá com a hipertensão, que ele toma aquele comprimido todo dia, mas fica em casa, ele tá bem. Mas uma hora aquela pressão pode subir e ele precisa ficar em um leito. Na saúde mental é do mesmo jeito. Às vezes aquele paciente, a medicação durante a semana não está dando mais efeito, ele precisa ficar ali 2, 3 dias com a gente nos leitos integrais e, de fato, é um desafio muito grande fazer saúde mental em todos os níveis. E acredito também importante e trazer também, Bruno, em outro episódio, em outro momento do nosso podcast, esses papéis, né? Qual é o papel do município, que você traz na sua fala, que isso é muito importante, qual é o papel do Estado e qual é o papel da União, para que os nossos ouvintes entendam como essa divisão no SUS, compreendendo que é um sistema e a gente trabalha nessa harmonia dos 3, mas óbvio que é muito importante ouvir de um gestor municipal esses desafios que você tem, né, de fazer acontecer, porque de fato é no município que muito das coisas estão acontecendo no âmbito ali da atenção primária e de outras pastas também.
Ademar, foi uma verdadeira aula de gestão em saúde pública e, para encerrar, eu gostaria de dar um espaço para sua fala livre, né? Alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, e a gente deixar aqui esse tempinho para você ficar de fala livre e trazer uma mensagem para secretários, população, área técnica, todos que estão nos ouvindo e estão aí seguindo o nosso Sombra da Baraúna. Desde o Bruno, eu só tenho a agradecer a vocês por esse convite e a honra de participar do primeiro episódio do Sombra da Baraúna, né? Onde representa esse nome a resistência do povo nordestino e não desistir, né? E a Baraúna, ela representa isso, a resistência. E dizer, só tenho a agradecer, depois desse tempo todinho. Agora, em dezembro, foi feita uma pesquisa, Bruno, de avaliação, e 92% da população de Venturosa estava satisfeita com a saúde do município de Venturosa. Então, depois de 20 anos de gestão, você ter uma avaliação de 92% da saúde é muita coisa, né? E agradecer pelo convívio que tive na GERES com vários gestores, né? Que desde a época de Dr. Herbert, passando por Alessio, Renata, Bruno, né? No COSEMES, e com o pessoal lá da GERES, que toda a vida foram muito solícitos a mim, né? E com a população de Venturosa, que me proporcionou que o prefeito Dr. Eudes me deixasse por tanto tempo na saúde do município de Venturosa. Porque o carro-chefe de uma administração é saúde e educação. E saúde muito mais, porque lida com a dor das pessoas. A fase da vida da gente mais vulnerável é quando a gente está doente. E a gente só tem a agradecer ao prefeito Eudes por ter me garantido, né, poder demonstrar aquilo que nem eu mesmo acreditava que fosse capaz de fazer. E durante esse tempo a gente fez o que deu para fazer. Pelo menos eu fiz o meu melhor. Tenho consciência disso. Se errei, errei como humano, né? Como pessoa humana a gente erra. Mas errei procurando fazer o melhor. Mas me dediquei o máximo que eu pude. E com a consciência que não fiz tudo. E que nenhum de vocês, secretários que estão começando, vão poder fazer tudo. Porque quanto mais você oferta serviço à população, mais necessidades aparecem. Se você não tem um ortopedista e você passa a ter esse ortopedista, a quantidade de raio-x, de ressonância e de tomografia vai aumentar. Então, e assim vai ser em todas as áreas que você ofertar. E você tem que ter essa consciência que não vai poder fazer tudo. Mas faça aquilo que você puder e que no final você saia, como eu estou saindo, com a consciência tranquila do dever cumprido e que dei o meu melhor. E agradeço a vocês mais uma vez por me acolher, por estar aqui, por me convidar a fazer parte da história do SUS e da regional e da macro-regional Arco Verde. Obrigado. Ademar, muito obrigado. A gente vai chegando ao fim desse episódio Raízes de Experiência e Sabedoria. Eu quero lhe agradecer. De fato, é uma honra poder fazer esse episódio, nosso primeiro episódio com a sua presença, com a sua história. Eu fico muito feliz. Como eu falei lá anteriormente, que nesse território mora o amor da vida de alguém. Saiba que você é um amor desta regional. Acho que a Sexta GERES tem um carinho, eu tenho certeza que a Sexta GERES tem um carinho e um amor muito grande pela sua pessoa, pela sua potência e pelo seu trabalho. Muito obrigado, Ademar, mais uma vez, por compartilhar sua experiência conosco. E eu gostaria de saber, você, Bruno, gostou desse episódio? Davidson, eu acho que o Sombra da Baraúna não poderia começar de melhor forma, né? Nós trouxemos hoje um convidado de peso, um cara que tem história para contar e que, né, nessa conversa que a gente teve aqui hoje,
Isso foi quase praticamente uma aula para os novos gestores que estão começando agora, né? Que os secretários realmente escutem esse podcast e sigam esse grande companheiro, esse grande profissional que é a Ademar. Ademar, você, assim, é referência para mim, você sabe disso. Foi uma honra receber você aqui hoje. Eu tenho certeza que a sua experiência e as suas palavras servem de motivação para muita gente que está ouvindo. Eu quero saber de você, ouvinte, o que é que você achou, né? Suas críticas, sugestões inclusive de quem a gente possa trazer aqui para o novo episódio, o próximo episódio do Sombra da Baraúna. E é isso, Davidson, para mim, totalmente contemplado. Que bom, que bom. A gente poderia passar aqui muito mais tempo, Ademar, lhe ouvindo, mas a gente precisa encerrar esse podcast. Afinal, é na sombra do diálogo que encontramos soluções juntas. Até mais, pessoal. Sombra da Baraúna, fortalecendo a saúde do sertão. Este podcast foi produzido pela Sexta Geres e pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Desenvolvido por Davidson Amaral. Apresentação: Davidson Amaral e Bruno Souza. Gravação e edição: Ágora Comunicação Digital e Mundix Libre Studio. Edição final e mixagem de áudio: Raul Silva. Governo de Pernambuco. Estado de mudança.